Gostaria nessa homilia de dividir em 3 pontos. Um ponto é falar, claro, da vocação de Mateus. E, lógico, hoje tinha que ser o Evangelho de São Mateus, o Evangelho dele, nesta sua festa. Por isso, então, estamos usando vermelho, também lembrando o seu martírio. Em segundo lugar, falando um pouco sobre a festa dos nossos que já nos precederam no reino dos céus, que para nós pode ser motivo de tristeza, mas para quem parte e está junto de Deus é uma grande festa. E em terceiro ponto, contar a história de um jovem, que não é a minha história, mas de um jovem que tem tudo a ver com o evangelho de hoje, com a vocação de Mateus, e parece que este jovem é um conhecido de todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar este versículo 9 do Evangelho de São Mateus, do capítulo 9, que nós vimos hoje, e o versículo 9. Veja só, em um versículo só, tem todo o chamado de Mateus. Não é algo longo. Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele era o quê? Cobrador de impostos. Então ele estava sentado na coletoria de impostos. E o que Jesus disse para ele? E disse-lhe: segue-me. O que Mateus fez? Ele se levantou e seguiu a Jesus. Olha só, é em um versículo. Jesus viu Mateus. Ele estava sentado, cobrando impostos. Não era uma profissão muito agradável. Aliás, ele era muito mal falado. Imagina, cobrando impostos. E se nesse período nosso nós vemos tanta corrupção no meio político e ficamos escandalizados, vocês, com todos os meios que nós temos para controlar, vocês imaginam naquele tempo. Então eles eram muito mal falados. Ele estava sentado. E Jesus diz uma palavra para ele, uma expressão só: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Muito provável que naquele jantar que Mateus ofereceu a Jesus, que a salvação entrou na casa de Mateus também, era o jantar de despedida. E claro que estavam os críticos de plantão e disse assim: mas como é que Jesus se senta no meio? Não só de Mateus, mas provavelmente Mateus chamou seus amigos para a despedida antes de sair com Jesus. E realmente ele largou tudo e ficou sendo um dos discípulos, apóstolos de Jesus. Aliás, nós temos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, ele é o primeiro evangelista. Naquela despedida, então, aqueles que estavam olhando de fora, os fariseus disseram: como é? Chamou os discípulos à parte e disse assim: como é que o mestre de vocês senta com pecadores, com publicanos? Que escândalo! Os discípulos nem precisaram responder. Jesus, então, ouviu. Que chato isso, né, gente? Você está falando mal da pessoa e a própria pessoa que você está falando mal, ela vai lá e responde. Jesus ouviu e foi lá e disse que o médico existe para os doentes. Eu não vim salvar os justos, mas os pecadores. Que alegria para todos nós. Ele veio para todos nós. Ele é salvador para quem se acha perdido. Ele é médico para quem acha que precisa de cura. Nós muitas vezes nos comportamos como justos demais. E aí nós não experimentamos a salvação. Nos comportamos como pessoas já encontradas. E aí nós não conseguimos encontrar o Mestre. Precisamos sempre de salvação. Graças a Deus que Ele veio justamente para nós. Então, Mateus se coloca entre estes e ele é salvo por Jesus. Um grande modelo. Também nós, quando Jesus aparece na nossa vida, nós não podemos ficar sentados. Como o Papa Francisco falou para os jovens em Cracóvia, na Jornada Mundial da Juventude, nós ficamos muitas vezes no sofá da vida, vendo a vida passar. Tem até uma música, né? Fala assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não.
nós temos que nos levantar. Levantar-se e seguir o Mestre. E quem segue o Mestre, olha, hoje nós temos a memória, a festa de alguém que seguiu o Mestre e deu a sua vida, por causa daquele gesto. Então Mateus é modelo para todos nós, para não ficarmos sentados no sofá da vida, como diz o Papa Francisco, e seguir o Senhor. Ele sentiu o perdão, Jesus olhou com misericórdia para ele, um olhar de misericórdia, se sentiu perdoado e seguiu o Senhor. Não teve mais aquela vida errada que tinha. Deus, quando perdoa, Ele nunca perdoa para que fiquemos parados. Ele sempre nos perdoa para nos colocarmos em movimento. É preciso se levantar e seguir o Mestre. Em segundo lugar, hoje que nós lembramos da misericórdia, então nós queremos colocar todas as pessoas que nós conhecemos e que já nos precederam no reino celeste, colocar todas essas pessoas na misericórdia do Senhor. Pedir para que o nosso Deus não olhe as faltas dos nossos irmãos que já nos precederam, mas perceba os frutos. Olhe também todo o esforço daquela pessoa que com todas as suas limitações buscou o Senhor. Pedimos então com esta celebração, pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que já nos precederam no reino que nós também queremos um dia participar. Como eu dizia antes, para nós pode ser motivo de tristeza, mas para uma pessoa pode ser o seu momento mais especial da sua vida eterna, que é o encontro definitivo com o Senhor. Então nós queremos pedir nesta festa de São Mateus, a festa da misericórdia, para que o Senhor olhe com misericórdia aqueles que nos precederam e que os acolha no reino celeste. E por terceiro e último ponto, eu gostaria de contar uma história de um jovem que parece que ele é bem conhecido de nós e que tem tudo a ver também com a festa de hoje. Era no dia 21 de setembro. Hoje que dia é? 21 de setembro. Festa de São Mateus, como nós estamos celebrando. É na década de 50, então não é minha história, né? Eu nasci um pouquinho depois. Na década de 50, um jovem que tinha 17 anos estava indo para uma festa dos estudantes. Alguns falam que ele estava indo para essa festa para fazer uma declaração de amor a uma menina que ele estava de olho. Jovem de 17 anos, nesta festa que é o auge, a primavera, né, para os jovens, é um tempo bonito agora que nós iniciamos. E este jovem de 17 anos, no caminho desta festa dos estudantes, ele vê uma igreja aberta, entrou na igreja, de repente viu um padre que ele nunca tinha visto na vida dele e se confessou, aproveitou para se confessar. E enquanto ele se confessava, enquanto Deus estava perdoando os pecados dele, ele se sentiu chamado. Lembra muito Mateus hoje? Enquanto ele estava recebendo o perdão de Deus, ele se sentiu chamado para entrar no seminário. Tanto é que depois que ele recebeu a absolvição do sacerdote, ele não foi para aquela festa, não foi para a festa. Ele voltou para casa e começou um acompanhamento vocacional. Queria ser padre e entrou para o seminário. Ficou um padre jesuíta, um padre muito conhecido, muito jovem, ficou superior provincial. Depois fez amizade com alguns bispos e caiu nas graças dos bispos, ficou bispo também. Depois, este jovem que foi chamado no dia de São Mateus, ficou cardeal. E no dia 13 de março de 2013, ele ficou papa. Assim foi o chamado do Papa Francisco. Foi num dia de São Mateus. Tanto é que o Papa Francisco experimentou tanto a misericórdia na sua vida, que ele, uma das primeiras coisas que ele fez, foi declarar um ano extraordinário da misericórdia, vocês lembram? 2015.
porque ele tinha experimentado a misericórdia na vida dele. E ainda mais, cada padre, bispo tem um lema da sua vida. O meu é Et venio, eis-me aqui. Cada um tem, alguns têm uns escritos, alguns têm até na sua roupa, alguns têm no carro, na sua lembrancinha, os bispos todos têm. Do Papa João Paulo II é Totus Tuus Maria, todo teu Maria. De Bento XVI é colaborador da verdade. Bento XVI, um grande colaborador da verdade. E do Papa Francisco, enquanto Deus me perdoava, Ele me chamava. Enquanto Deus me perdoava, Ele me chamava. Então também Ele se levantou, não ficou sentado. E Deus o colocou no balcão da história, e que nos ajuda tanto. Minhas irmãs e meus irmãos, assim como Deus fez com Mateus, o mestre chamou Mateus, chamou tantos, pediu para tantos se levantarem, chamou também o Papa Francisco, ele também chama você e eu, para não ficarmos vendo a vida passar. Ele nos ama, nos chama, nos perdoa, para nos colocarmos em ação, em movimento. E aí Deus pode fazer coisas extraordinárias conosco, e apesar de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Cantemos juntos. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar.